Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim de Notícias da Dama de Ferro. A Dama de Ferro, além de ser um canal com muito conteúdo conservador, tem também o noticiário. E esse aqui é o nosso noticiário, o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro é um breve apanhado das notícias mais alviçareiras e sempre com uma análise dos fatos, mas uma análise de forma crítica e independente. Podemos contar contigo? Por favor, ajuda a gente compartilhando o nosso conteúdo. Assine o nosso subscribe, cancele a Lacraflix e a Globoplay e apoie quem te defenda de fato. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Manifestação em São Paulo homenageia Clériston e pede saída de Moraes do STF. Janones e a rachadinha. O que falta para a cassação do deputado extremista? Livro revela que juízes do STF consultaram militares antes de avançar contra Bolsonaro. Manifestação em São Paulo homenageou Clériston e pediu a saída de Moraes do STF. Milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista no último domingo para protestar pelo falecimento do preso político Clériston Pereira da Cunha. Um outro tema bastante vocalizado na manifestação foi a saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A manifestação teve a participação de diversos parlamentares, como Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, Carla Zambelli, Magno Malta, entre outros, além de familiares dos presos políticos de 8 de janeiro. Uma das principais ideias encampada pelos manifestantes é a saída do juiz Alexandre de Moraes do Supremo. Olha só, primeiro nos cumpre parabenizar a todas as pessoas que estiveram presentes na manifestação. Vivemos tempos de estado de exceção e não é de se duvidar que as pessoas que lá estavam sofram perseguições disfarçadas de defesa da democracia. Os inquéritos e processos para julgar os baderneiros de 8 de janeiro já nasceram errados, se desenvolveram de forma ilegal. Logo, não teriam como se tornar corretos com o passar do tempo. Não há como os juízes e o Supremo serem ao mesmo tempo vítimas, delegados, promotores, juízes e analistas políticos da grande mídia nas horas vagas. O Clériston era de fato um preso político. Ele teve mais de 30 atendimentos médicos, tinha laudo médico, tinha pedido para saída, teve insistência dos advogados sobre o quadro de saúde. Mas mesmo com tudo isso, o juiz, vítima, delegado, promotor de justiça e analista político Alexandre de Moraes simplesmente não decidiu. Essa situação abre espaço para que seja pedida a responsabilização funcional do juiz. E a movimentação é grande no Senado. E o ex-desembargador Sebastião Coelho foi além. Numa entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, ele disse que existe a possibilidade de imputar ao juiz Alexandre a responsabilidade pelo crime de homicídio, já que, segundo o ex-desembargador Sebastião, a demora do juiz em analisar o pedido de soltura feito pela PGR ensejaria a responsabilização do juiz. A ex-juíza Ludmila Lins Grilo, que até hoje está censurada, no programa 4x4, afirmou que é possível imputar responsabilidade tanto ao juiz Alexandre de Moraes quanto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, veja só, a direita e os conservadores suplicam pelo direito de existir e ser a maioria silenciosa que de fato são. O sistema já se mostrou disposto a sufocar e oprimir quem não compactua com o lulopetismo com pitadas de supremo descaramento. Os brasileiros de bem exigem uma resposta. O Senado parece ter acordado. Como o Senado e Câmara só defendem os interesses do Senado e da Câmara, o povo precisa ficar vigilante. Não sabemos onde a crise institucional brasileira irá desembocar, mas ou reagimos ou seremos esmagados de uma vez por todas. E toda a nossa solidariedade ao Clériston, sua família e todos os advogados que atuam bravamente na excrescência jurídica, que são os inquéritos e processos do quebra-quebra de 8 de janeiro. Janones e a rachadinha. O que falta para a cassação do deputado extremista? O deputado federal de extrema esquerda, espalhador de notícias falsas, foi pego com a boca na botija.
o deputado federal André Janones cobrou que assessores da Câmara, lotados em seu gabinete, usassem parte dos salários para pagar as despesas pessoais do Janones. Conhecida tradicionalmente como rachadinha, a prática configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade, segundo o TSE. Sem saber que estava sendo gravado, Janones não faz cerimônia ao dizer como pretendia gastar a grana oriunda da remuneração dos servidores públicos. Segundo Janones, casa, carro, poupança e previdência, ele revelou no áudio obtido pelo jornal Metrópolis. O deputado recebeu 238 mil votos e foi o segundo parlamentar mais votado em Minas Gerais em 2022, atrás apenas do Nicolas Ferreira. A reunião com assessores ocorreu na própria Câmara, na sala de reuniões do Avante, o partido do Janones. Antes de pedir os salários da sua equipe, o deputado tentou sensibilizar os servidores. Ele alegou que teria perdido 675 mil reais na campanha para prefeito. Segundo Janones, isso não é devolver o salário, seria outro nome, porque ele falou que devolver o salário você manda na conta e a pessoa faz o que quiser, fez uma salada de argumentos. Diz o Janones que essa campanha de prefeito dilapidou o seu patrimônio, que ele teria perdido uma casa, um carro, uma poupança e uma previdência. Na sequência, o deputado espalhador de mentiras alega que não seria justo os assessores permanecerem com 100% de seus salários. Abre aspas para o Janones. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil. Eu vou ganhar 25 mil líquidos, só que o Mário fica com 10 mil e eu fico com 15 dos 25, que não é justo, entendeu? Fecha aspas para o Janones. Ora, ora, ora. Que não surpresa, hein, Janones? O deputado federal Janones, que se notabilizou por espalhar notícias falsas e nunca foi punido, é estranho, não é? Bom, agora ele é o Janones da rachadinha. A internet, naturalmente, não perdoou a potencial prática de crime pelo deputado espalhador de mentiras. Começaram a surgir prints e mais prints de pessoas que apoiavam o Janones quando ele tinha, digamos, uma pauta em comum com a moçada. O MBL, que agora quer ser partido com fundo partidário, era um frequente apoiador do Janones. O Tiff foi um dos que mais resgatou prints e vídeos da meninada do MBL apoiando o despirocado Janones. Vamos ver alguns porque são bem engraçados. Amigos aqui do canal, existe um candidato, ou melhor, um pré-candidato à presidência da República, que tem um potencial de crescimento gigantesco. Se você acompanha o nosso canal, sabe que nós, antes de todo mundo, já falamos do potencial desse cara e da capacidade fenomenal que ele tem de se comunicar com as pessoas, tá? O nome dele é André Janones e você vai entender tudo sobre a campanha dele. Nesse nós formulamos este raciocínio, como nós entendemos, por exemplo, com o Janones. Antes de todo mundo, direita, esquerda, imprensa, qualquer um falar do cara, a gente fala, ó, olho nele. A gente conhece o Janones, então ele tem um potencial enorme para crescer. A rejeição a ele é baixíssima, isso precisa ser dito também. E ele tem algo, em termos de política de opinião e redes sociais, que ninguém tem. E este é o ponto que vocês precisam entender para entender o André Janones, tá? Mas o discurso da esquerda brasileira, porque o André Janones não é um cara de esquerda. O André Janones não é um cara de esquerda. Ah, mas ele já foi filiado ao PT, ele já foi, mas ele não é petista. Ah, mas ele já foi filiado ao PT, ele já foi, mas ele não é petista. Foi, mas não é petista. Foi, mas não é petista. Isso tornou uma liderança política. Ele tem uma história que inspira as pessoas. Isso é fato. Só que ele não compra a agenda, a linguagem e a estética da esquerda. Ele não compra a agenda, a linguagem e a estética da esquerda. Que interessante, hein, MBL? Que interessante. Claro que isso foi feito, né? Faz alguns anos, foi antes dessa descoberta da rachadinha do Janones. De todo modo, já era de se esperar que do Janones não se poderia sair nada de proveitoso, não é, MBL? Bom, que o Janones seja caçado, devidamente punido e preso. E que o MBL esclareça a todos por que tanto apoio foi dado a um parlamentar de extrema esquerda, sabidamente espalhador de conteúdos falsos. Tem gente por aí que deve muita explicação, não é mesmo? O print é eterno. Livro revela que juízes do STF consultaram militares antes de avançar contra Bolsonaro. Mesmo recebendo todo tipo de alerta de pessoas da própria direita, muita gente acreditou que após o segundo turno das eleições haveria uma espécie de atuação das Forças Armadas. Lê do engano. E deu no que deu. Todos nós já sabemos o desfecho da situação que culminou na morte do preso político Clériston e de todos os atos do estado de exceção brasileiro.
Bom, mas para a surpresa de ninguém, um novo livro relata que os avanços do Supremo Tribunal Federal contra os atos do Poder Executivo, que na época tinham o comando do Jair Bolsonaro, tiveram aval da cúpula militar. O novo livro, que se chama O Tribunal, revelou que ministros do Supremo falaram com a alta cúpula militar antes de dobrar a aposta contra o então presidente Jair Bolsonaro. Apenas depois de constatarem que a caserna não se aventuraria em um suposto golpe de Estado, os juízes do STF teriam avançado o sinal, como, por exemplo, validarem por 10-1 o inquérito do fim do mundo. Essa definição foi dada pelo ministro aposentado Marco Aurélio Mello. O livro conta também que, ao assumir a presidência do TSE, o ministro Edson Fachin, em 2021, teria enviado emissários para sondarem comandantes das regiões e que eles teriam trazido a notícia de que nenhum deles partilhava da visão de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Quando percebeu que pisava num terreno seguro em maio do ano seguinte, o Fachin passou a ignorar pedidos e perguntas do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, sobre as máquinas, as urnas eletrônicas brasileiras. Já com Alexandre de Moraes no comando do TSE, Paulo Nogueira teria ouvido respostas grosseiras diretamente do Alexandre de Moraes, segundo narrado no livro O Tribunal. O livro O Tribunal é de autoria dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber e é da editora Companhia das Letras. Bom, veja, as informações dos autores do livro, infelizmente, não surpreendem ninguém. No ambiente político, o que vem a público é apenas uma pequena parte das negociações entre os players políticos. E nosso Poder Judiciário não deveria, mas está dentro do ambiente político. O Supremo é uma corte política e, ao menos, agora está mais às claras para todos o quanto as Forças Armadas são parte integrante e indissociável do sistema. Não existe mudança institucional no Brasil que não passe pela mudança institucional nas Forças Armadas. As Forças Armadas vêm sendo sistematicamente sucateadas pelos governos esquerdistas que se sucedem no Brasil. E mesmo assim, grande parte da cúpula das Forças Armadas chancela integralmente os atos do estado de exceção brasileiro. O Exército serve ao povo, não o contrário. Que a nossa população enxergue isso de uma vez por todas. A nossa batalha é cultural, a nossa guerra é cultural. São décadas de educação do Paulo Freire dominando a nossa cultura. É o marxismo tomando as Forças Armadas por dentro. O horizonte parece turvo, mas a direita está forte. A direita acordou e é de fato maioria. Esse foi o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. Aqui nós levamos até você notícias e análises. Comenta aqui pra gente, ajude o nosso engajamento, ajude quem se expõe por você. Assine o subscribe da Dama de Ferro e não se esqueça, desligue a grande mídia, não clique neles. A velha e mofada mídia não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos que a controlam. Ajude a mídia independente, você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma e até mais!